Salve, salve, galerinha! Hoje vamos falar de um dos personagens mais insanos do universo Naruto. O cara que botou medo na elite do mundo ninja, destruiu exércitos, invocou meteoro com uma mão só e ainda virou praticamente um deus entre os homens. Madara Uchiha. Desde as primeiras menções no anime, seu nome vem cercado por uma aura de mistério e respeito. Enquanto o mundo ninja seguia em frente, o nome Madara era sussurrado como uma sombra antiga, uma lembrança de que um homem sozinho já foi capaz de rivalizar com exércitos inteiros. O que poucos sabiam é que Madara havia manipulado eventos nos bastidores por décadas. Ele deixou um plano traçado para continuar influenciando o mundo, mesmo após sua morte. Seu retorno não foi surpresa para quem estudava o verdadeiro poder dos Uchihas, mas para o mundo, foi como ver uma entidade esquecida surgir do inferno. Ainda no início de Naruto Shippuden, Madara é citado como uma lenda do passado, um dos fundadores da Vila da Folha, ao lado de Hashirama Senju. Mas a história oficial dizia que ele havia morrido muito tempo atrás. O problema? Tudo que envolve Madara nunca é tão simples. Desde esse ponto, a ideia central do vídeo é clara: entender como esse homem, mesmo após a morte, escalou novamente até o topo absoluto da força ninja. Antes de se tornar uma lenda temida, Madara foi apenas um garoto crescido em tempos de guerra. Nas batalhas constantes entre clãs, ele já mostrava sinais de genialidade e sede por vitória. Ainda criança, perdeu vários irmãos em confrontos contra o clã Senju, algo que moldou sua visão do mundo desde cedo. Foi nesse cenário sangrento que ele conheceu um garoto diferente, Hashirama Senju. Sem saberem que pertenciam a clãs rivais, os dois se encontravam às escondidas, trocavam ideias sobre paz e sonhavam com um mundo onde as crianças não precisassem morrer em guerra. Era uma amizade pura, quase impossível de existir naquele contexto. Mas a verdade não ficou oculta por muito tempo. Quando Madara e Hashirama descobriram que eram inimigos naturais, a amizade virou tensão. Mesmo assim, os encontros continuaram por um tempo, até que os próprios clãs perceberam a ligação entre os dois. Foi o início de uma ruptura que mudaria a história. Aos poucos, a rivalidade substituiu a amizade. Cada um liderava seu clã com visões diferentes. Madara, endurecido pela dor, passou a desconfiar de qualquer ideia de paz. Já Hashirama ainda acreditava em diálogo e união. Quando os dois se enfrentaram oficialmente, o mundo ninja conheceu pela primeira vez o que seria a maior rivalidade da história. E mesmo após muitas batalhas, foi dessa relação conturbada que nasceu um sonho em comum. Esse sonho se tornaria a Vila da Folha. Mas, para Madara, a paz conquistada era frágil e escondia uma verdade que ele se recusava a aceitar. Mesmo após a criação da Vila da Folha, a tensão entre Madara e o sistema nunca desapareceu. Ele via que por trás das promessas de igualdade, o clã Senju ainda controlava tudo. Hashirama foi escolhido como Hokage, e mesmo oferecendo o posto a Madara, o povo, inclusive os próprios Uchihas, não aceitaram. Isso foi o estopim. Madara entendeu que aquela vila não era o lar que ele sonhava. Era só uma estrutura bonita para esconder a desigualdade que sempre existiu. Ele tentou convencer Hashirama de que a paz era uma mentira, mas Hashirama acreditava no sistema. A amizade não foi suficiente para manter os dois no mesmo caminho. Sem o apoio de seu clã, Madara deixou a vila. Mas ele não desapareceu. Ele se isolou nas montanhas, estudando, planejando. Lá, encontrou um antigo segredo. As Pedras Uchiha, textos sagrados que só podem ser lidos por quem possui o Mangekyo Sharingan. Esses textos revelavam um plano antigo, o Tsukuyomi Infinito, uma técnica proibida capaz de colocar o mundo inteiro sob uma ilusão de paz eterna. Na visão de Madara, essa seria a única forma real de acabar com as guerras. E assim, a esperança de um novo mundo virou um plano de dominação total. Nesse momento, Madara deixou de ser apenas um ex-companheiro. Ele se tornou uma ameaça invisível, uma força que agiria nas sombras por décadas, e ninguém, nem mesmo Hashirama, poderia prever o que ele se tornaria. A ruptura entre Madara e Hashirama chegou ao ponto sem volta. Madara, agora rejeitado por sua vila, retorna como inimigo. Não era mais uma disputa de ideias, era uma guerra entre dois ideais de mundo. E o palco dessa batalha foi o lendário Vale do Fim, um local que simbolizaria tanto o fim de uma era quanto o início de outra.
A luta entre os dois foi uma das mais devastadoras já vistas na história ninja. Madara, usando o Mangekyou Eterno e o Susanoo Perfeito, enfrentava Hashirama com toda a força do Mokuton e do modo sábio. Cada golpe trocado moldava a paisagem ao redor. Árvores gigantescas, dragões de chakra, cópias de Budas. Era o confronto de deuses. Madara chegou perigosamente perto da vitória. Mas Hashirama, mesmo com o coração dividido, derrotou seu antigo amigo. Para o mundo, esse foi o fim de Madara. Seu corpo foi supostamente enterrado, e a história oficial dizia que o conflito havia terminado ali. Mas a realidade era bem mais sombria. Antes da luta, Madara havia feito algo impensável. Usou as células de Hashirama, obtidas em confrontos anteriores, para iniciar um experimento com seu próprio corpo. Ao simular a própria morte e se esconder nas sombras, ele deu início ao processo que, com o tempo, o levaria a despertar o Rinnegan, a chave para colocar seu plano em prática. O Vale do Fim foi a derrota final de Madara como homem, mas foi também o nascimento do Madara que desafiaria a morte, o tempo e o mundo. Mesmo após ser dado como morto no Vale do Fim, Madara estava vivo, velho, debilitado, mas mais perigoso do que nunca. Escondido em uma caverna subterrânea, ele usou as células de Hashirama que havia implantado em si mesmo para estender sua vida artificialmente. Seu corpo estava enfraquecido, mas sua mente estava mais ativa do que nunca. Madara sabia que não teria tempo suficiente para concluir tudo. Seu corpo já não suportava o peso de sua ambição. Então, ele fez o impensável. Preparou um sucessor. Quando Obito Uchiha, ainda criança, foi esmagado por pedras durante a guerra, Madara o salvou e o manteve vivo em seu esconderijo. Enquanto Obito se recuperava, Madara o manipulava. Mostrava as falhas do mundo, a inutilidade das guerras, o sofrimento inútil causado por alianças frágeis. Ele plantava a semente de um novo eu dentro daquele garoto, um receptáculo emocional que carregaria seu legado. A morte para Madara foi só mais uma estratégia. Do subsolo, ele começou a mover as peças que dariam início ao fim da Era Shinobi. E mesmo longe do campo de batalha, ele já estava vencendo. Mesmo morto para o mundo, Madara continuava ativo, não em corpo, mas em ideia. Obito, agora totalmente convencido de que o mundo só poderia ser corrigido com o Tsukuyomi infinito, adotou a identidade de seu salvador. Com uma máscara e o nome Madara, ele começou a agir nas sombras como se fosse o verdadeiro. Foi sob esse disfarce que ele se infiltrou na organização mais perigosa da época, a Akatsuki. Obito se aliou a Nagato, Konan, Kisame e outros, manipulando suas vontades com calma e estratégia. Tudo isso fazia parte de um tabuleiro cuidadosamente montado por Madara ainda em vida. A Akatsuki passou a coletar os bijus, as bestas com cauda, para selá-las na estátua do Gedomazo, um receptáculo que futuramente serviria para o retorno da Jubi, a 10 caudas. Madara previu cada passo. O caos, a desconfiança entre as vilas e a escalada inevitável da guerra. Durante esse tempo, o verdadeiro Madara já havia morrido de vez, após confiar o plano final a Obito e a Zetsu. Mas a figura de Madara ainda pairava no mundo. Ninguém sabia ao certo se ele estava vivo ou não. Para os líderes das vilas, o simples fato de seu nome ainda circular era motivo de pavor. E esse era o ponto. Mesmo morto, Madara ainda era a maior ameaça viva do mundo ninja. Porque no fundo, ninguém conseguia dizer com certeza se ele realmente havia partido. No auge da Quarta Grande Guerra Ninja, quando todos pensavam que o inimigo era o mascarado da Akatsuki, a verdade vem à tona de forma brutal. Kabuto, usando a técnica proibida do Edo Tensei, invoca um corpo que ninguém acreditava que voltaria. O verdadeiro Madara Uchiha. A reação é imediata. Até os próprios aliados da Aliança Shinobi ficam em choque. O nome Madara era tratado como uma lenda, e agora, diante deles, ele estava ali. Vivo, intocado pelo tempo, e muito mais poderoso do que qualquer um esperava. Enquanto isso, o mascarado, Obito, ainda estava em campo, provando que o engano havia sido absoluto. No campo de batalha, Madara não perde tempo. Ele varre centenas de ninjas com apenas taijutsu. Em seguida, invoca 2 meteoros gigantescos sobre a 4ª divisão da Aliança Shinobi, uma das cenas mais devastadoras de toda a série. Aquilo não era só poder, era um recado.
Mesmo restrito pelas limitações do Edo Tensei, Madara era praticamente invencível. Ele dominava os 5 elementos, usava o Susanoo perfeito e ainda mantinha a clareza estratégica de um líder experiente. Nada em sua personalidade mostrava pressa ou fúria. Ele lutava com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Esse retorno marca um divisor de águas. Pela primeira vez, a guerra se transforma em um jogo de sobrevivência contra um oponente que não podia ser derrotado por meios normais. Madara estava de volta, e ele queria muito mais do que vencer. Ele queria reescrever o mundo. Quando começa a usar o Susanoo, não é uma versão comum. É o Susanoo o perfeito, uma armadura de chakra colossal, com mobilidade e força comparáveis a um biju. Mesmo sem estar em sua forma completa, Madara já estava acima de qualquer padrão conhecido. A guerra, que era um esforço coletivo de todas as nações, se tornou uma performance solo de Madara. Mas o ponto mais simbólico dessa fase vem quando ele enfrenta os 5 Kages, os líderes supremos das vilas ninja. Durante a batalha, ele pergunta: "Vocês querem que eu lute de verdade ou só brinque um pouco mais?" A arrogância não é gratuita, ela é sustentada por fatos. Ele derrota os 5 juntos sem demonstrar esforço real. Mesmo com técnicas como o Byakugou da Tsunade, o modo sábio do Onoki e a manipulação de areia de Gaara, ninguém sequer o arranha de verdade. O contraste é tão absurdo que, mesmo estando em desvantagem numérica, Madara é quem dita o ritmo da luta o tempo todo. Ao final da batalha, ele deixa os 5 Kages à beira da morte, e ainda segue em frente para lidar com adversários ainda mais poderosos. Não por necessidade, mas porque ele ainda não havia atingido seu auge. Era como se tudo aquilo fosse só aquecimento para algo maior. Até então, Madara havia sido trazido de volta à vida pela técnica do Edo Tensei, controlado por Kabuto. Mas Madara não era como os outros reanimados. Ele conhecia cada detalhe da técnica, inclusive como burlar suas limitações. Quando Itachi consegue quebrar o Edo Tensei, libertando as almas reencarnadas, Madara faz o impensável. Mantém-se no mundo físico por conta própria. Usando seu conhecimento absurdo de ninjutsu e selos de mão, ele corta o controle da técnica e se reencarna como um ser vivo, com corpo de carne e osso, mas ainda com as vantagens de sua forma anterior. Ele volta com força total, sem os limites dos mortos, com regeneração, resistência e vitalidade plenas. E ele volta no pior momento possível para os heróis. Madara não apenas reassume o comando do plano, como rapidamente recupera o controle da situação. Ele derrota inimigos com facilidade, enfrenta Naruto e Sasuke juntos e parte para seu próximo passo: absorver a 10 Caudas. Zetsu Negro, ao seu lado, o ajuda a roubar os poderes do próprio Obito, que havia virado Jinchuriki. Madara literalmente arranca o biju de dentro do inimigo e começa a absorver a criatura. A transformação é brutal, seu corpo começa a mudar, seus olhos brilham com mais intensidade, e sua presença espiritual começa a distorcer o próprio espaço ao redor. A essa altura, Madara já não é mais um ninja. Ele é uma força da natureza. A ressurreição não foi o retorno de um homem, foi o renascimento de um deus de guerra, pronto para moldar o mundo à sua imagem. Quando Madara absorve a 10 Caudas por completo, seu corpo passa por uma transformação radical. Seus cabelos ficam brancos, seu chakra atinge níveis insanos, e ele desperta o Rikudou Senjutsu, a energia do próprio sábio dos 6 caminhos. Ele agora é o Jinchuriki da criatura mais poderosa que já existiu, e isso o coloca em um nível literalmente inalcançável. Madara começa a voar livremente, regenera membros instantaneamente e usa técnicas que manipulam não só o espaço, mas também a realidade à sua volta. Ele domina o Gududama, as esferas da verdade, e ganha acesso a jutsus com efeitos cósmicos, como a criação da árvore divina. Em termos práticos, ele agora é um deus andando entre mortais. Nem Naruto no modo Kurama completo, nem o Sasuke com Mangekyou eterno conseguem sequer arranhar Madara nesse estado. Cada ataque deles é anulado com facilidade, e ele ainda zomba de seus esforços. Madara agora vê o mundo como um tabuleiro, e todos ao seu redor são peças insignificantes. É nesse momento que ele ativa seu plano final: fazer com que a árvore divina absorva todo o chakra da humanidade e projete o Tsukuyomi infinito, o Genjutsu absoluto que colocaria todos os seres vivos em um sonho eterno de falsa paz. Um a um, os shinobi vão sendo imobilizados,
presos em um casulo de ilusões. Nenhum vilão em Naruto jamais esteve tão perto de vencer. Madara não era mais um antagonista comum. Ele era uma força existencial, o resultado de uma vida inteira de perdas, lutas, ideologia e ambição. E o mundo inteiro estava prestes a dormir sob sua sombra. Com o Tsukuyomi Infinito finalmente lançado, Madara Uchiha realiza aquilo que ninguém mais no mundo conseguiu sequer sonhar. Ele aprisiona todos os shinobi em um estado de sonho eterno, moldado pelas ilusões de suas próprias esperanças. O céu inteiro se cobre com o reflexo do Sharingan, como se a lua fosse um olho onisciente. Naquele momento, Madara sente que venceu. Não existe mais guerra, dor ou oposição. Ele se eleva no céu, em paz, certo de que havia salvado o mundo com seu próprio método. Porém, esse estado de glória dura apenas alguns segundos. Sem aviso, Zetsu Negro, seu aliado desde o início, o trai pelas costas. Zetsu finca o braço no peito de Madara e começa a distorcer seu corpo. Enquanto Madara tenta entender o que está acontecendo, Zetsu revela a verdade. Ele nunca esteve do lado de Madara. Seu verdadeiro objetivo sempre foi ressuscitar a criadora do chakra, Kaguya Otsutsuki. E Madara, mesmo com todo seu poder, foi apenas um receptáculo descartável para isso acontecer. Madara é consumido vivo. Seu corpo se contorce, perde forma e sua consciência é apagada. Em poucos segundos, o homem mais poderoso da história é reduzido a uma casca, um intermediário na ressurreição de uma deusa ancestral. Kaguya desperta, e com ela, nasce um novo tipo de terror, completamente diferente de tudo até então. Foi nesse instante que o mundo entendeu uma lição cruel. Nem o auge absoluto protege você da manipulação quando a história que você vive não é sua. Madara era um deus entre humanos, mas um peão no jogo dos deuses. A queda de Madara foi rápida, brutal e definitiva. Um homem que construiu um plano por décadas foi apagado em segundos, traído por alguém que sequer deveria existir sem ele. Mas mesmo derrotado, Madara deixou um rastro impossível de ignorar. O mundo que emergiu após a guerra carregava a marca de suas escolhas. Madara foi o único personagem da história capaz de forçar o mundo inteiro a se unir. Ele obrigou vilas rivais a lutarem lado a lado, fez os Kages reconhecerem sua própria fraqueza e trouxe Naruto e Sasuke até os limites do poder humano. Ele unificou o mundo, mesmo que pela força. No fim, Madara não era um vilão genérico. Ele era um símbolo do fracasso do sistema ninja. Um homem que tentou ser herói e foi empurrado para a sombra por quem mais amava. E quando teve poder para mudar tudo, ele o usou da forma mais absoluta possível. Errada para muitos, mas lógica dentro da sua visão. Seu fim foi trágico, mas seu impacto foi eterno. A guerra acabou, sim, mas a reflexão que ele deixou ainda ecoa. Porque quando até um deus é manipulado, a pergunta que fica é: quem realmente controla o mundo? Depois de tudo que Madara demonstrou, desde a manipulação política, passando pelas batalhas individuais contra exércitos, até a transformação em Jinchuriki da 10 Caudas, é natural que ele seja lembrado como um dos personagens mais poderosos de todo o universo Naruto. Mas, será que ele foi o mais forte? Na escala humana, sem dúvida. Nenhum outro personagem, com exceção de Naruto e Sasuke, após receberem o poder do Hagoromo, chegou ao nível que Madara alcançou como Jinchuriki. Nem mesmo Obito, quando assumiu o mesmo manto, conseguiu mostrar o mesmo controle, frieza e variedade de técnicas absurdas. Comparando com os outros lendários, Hashirama, por mais incrível que fosse, só conseguiu vencer Madara graças a circunstâncias e sentimento. Nagato, com o Rinnegan, tinha recursos mortais, mas faltava a ele a genialidade e o controle que Madara exalava em cada movimento. E Itachi, apesar de estrategista supremo, nunca teve o mesmo volume de poder bruto. Agora, quando olhamos para seres extraterrestres como Kaguya Otsutsuki, o papo muda. Kaguya é a origem do chakra, um ser que transcende tempo e espaço. Ela controla dimensões, teletransporte, manipulação molecular, coisas que vão além até mesmo do Rinnegan. Nesse quesito, Madara não chegou no topo absoluto, mas esteve a um passo dele. Se existisse um trono para o maior shinobi da história, Kaguya sentaria como deusa. Mas atrás dela, sem dúvida nenhuma, estaria Madara Uchiha, o homem que chegou tão perto da divindade,
que precisou ser apagado antes que deixasse de ser humano por completo. No fundo, Madara nunca lutou só por poder. Ele lutou porque queria acabar com um ciclo de dor. Só que ao perder tudo, família, lar, amizade, propósito, ele também perdeu o limite. O mesmo ideal de paz que antes era compartilhado com Hashirama se transformou em uma obsessão unilateral. E nessa obsessão, Madara foi se afastando de tudo que ainda era humano nele. Madara não caiu porque era mau. Ele caiu porque foi ignorado, traído, mal interpretado, até que não restou mais nada além da dor. E quando alguém com o poder dele é consumido pela dor, o mundo inteiro paga o preço. Madara não foi só um vilão. Ele foi um espelho cruel da verdade. Mostrou que o mundo ninja não era tão justo quanto parecia, que as alianças são frágeis, que os sonhos de paz escondem conflitos silenciosos. Ele não criou o caos, ele revelou o caos que já existia. E por mais distorcido que seu caminho tenha sido, ele não começou na escuridão. Começou com um garoto que só queria proteger seu irmão, com um amigo que sonhava construir algo ao lado de Hashirama. Madara é uma prova de como a dor, o abandono e a descrença podem transformar até os melhores corações em fontes de destruição. E é isso, galera. Se você chegou até aqui, então acabou de mergulhar fundo na mente, na alma e no poder de Madara Uchiha, o maior nome que o mundo ninja já conheceu. A gente viu o surgimento do garoto que só queria paz, e a ascensão do deus que quase conseguiu moldar o mundo à sua imagem. Madara foi força, foi dor, foi tragédia e foi lenda. E mesmo derrotado, ele nunca foi esquecido. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like. Comenta aí embaixo qual momento do Madara mais te arrepiou. E se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Aqui a gente trata anime com seriedade e emoção, do jeito que quem é fã de verdade gosta. Valeu demais pela moral e até o próximo vídeo. Fui!